Preparando o Domingo. Olá, você que participa agora conosco do programa Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André, nós vamos juntos refletir os textos do 10º domingo do tempo comum. É a liturgia que nos convida a renovar a vida, a rever os nossos conceitos, rever a nossa vida. E nesses nossos encontros de agora você pode ficar até o final e esperar a dica da semana. É a novidade do nosso programa que nós convidamos você agora a participar, invocando o Espírito Santo de Deus. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A primeira leitura dessa liturgia é tirada da profecia de Oséias, que diz assim: é preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda, ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca. Como luz expandem-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Assim como toda a profecia do Antigo Testamento, sem que a gente entenda quem está falando, qual é o contexto, fica impossível compreender. E, de fato, no início desse texto, encontramos uma palavra que se refere ao Senhor, isto é, o povo que fala a Deus. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. E depois mostra o quanto eles estão confiantes de que Deus vai agir conforme eles preveem. Certa como a aurora é a sua vinda. Deus não vai deixar de vir. Isto é, eles estão confiantes de que Deus vai salvá-los, não importa o que eles façam, porque eles já domesticaram a sua ideia de Deus. Deus é como os elementos da natureza, que vão e vêm e a gente sabe qual é a ordem. Isto é, se pecamos, Deus vai nos perdoar, porque sabemos que Ele não pode não nos perdoar. E assim o povo agia de uma maneira falsa. É isso que o texto em seguida vai denunciar, porque desta vez já não é mais o povo quem fala, mas é a voz do profeta que repete aquilo que Deus mandou a ele de falar. E ele diz: como vou tratar-te, Efraim, como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. E aqui vejamos uma grande ironia, da mesma forma como o povo comparou Deus a um fenômeno da natureza, certa como a aurora é a sua vinda, a resposta do profeta também vai na mesma linha. Da mesma forma também como na natureza o orvalho cedo se desfaz, assim é a vossa confiança, a vossa conversão. E assim o nosso profeta denuncia essa falsa conversão que faz com que queiramos comercializar com Deus, fazer comércio. Senhor, eu faço isso, em troca sei que me darás aquilo. Então, de certa forma, a fé fica fundada em uma espécie de barganha. Eu ofereço a Deus algo porque no rito, no culto, eu acredito que se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu cumprir certos preceitos, Deus haverá de me oferecer. E aí a gente logo pensa, nas nossas novenas, naquelas promessas que fazemos, em função de obrigar Deus a nos dar aquilo que queremos. Sem essa abertura do coração, sem uma fé simples, que aceita simplesmente que na vida as coisas possam acontecer de certa maneira. Isto é, muitas vezes fruto das nossas ações, fruto dos condicionamentos da vida, e assim não podemos obrigar Deus e querer que Ele faça aquilo que na nossa vontade, no nosso desejo, na nossa expectativa, cabe a Ele de fazer. Então esta é uma fé frágil, é essa fé que o profeta denuncia. O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. E que a gente possa descobrir, não é, como a fé a qual Deus nos convida, ela ultrapassa essa relação de bênçãos, não é, que nós muitas vezes queremos que Deus nos conceda, acreditando que
se eu me comportar direitinho, Deus haverá de nos premiar. Não é? É uma ideia que a gente muitas vezes encontra por aí, não é? Que Deus possa premiar os bons e castigar os maus. Portanto, eu posso obrigar Deus, de uma certa maneira, né? Agindo na minha vida, faço com que Deus, para não ser injusto, para que ele seja justo, para que ele mantenha a sua boa imagem de Deus bom e justo, ele não poderá não me atender. Olha como a gente inconscientemente, né, quem sabe até, vai tratando Deus como quem trata com um igual a nós, em que a gente pode fazer favores a ele, esperando que ele com certeza haverá de nos retribuir, sem que isso não nos venha acompanhado de uma verdadeira conversão. Olha como Deus, que conhece o nosso íntimo, não vai se dobrar a esse tipo de artifício, né? Mas é o que o profeta está denunciando. E é algo que a gente compreende bem, porque está na nossa natureza humana, não é? De tender a tratar Deus como a gente trata das coisas, como se Deus não nos conhecesse profundamente. E aí o Salmo vai reforçar essa ideia. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Isto é, a retidão do coração implica uma conversão mais profunda, não é? Que não é passageira, que não é fruto de uma conveniência. A situação está difícil, então vamos buscar a Deus, porque Deus é bom e justo, vai escutar a nossa prece. Então não basta buscar a Deus no momento de aflição, de confusão na vida, mas que Ele possa fazer parte da nossa vida, né? Como uma esperança que nutre as nossas atitudes. É isso que São Paulo vai falar depois nas cartas aos Romanos, e desta vez nos fazendo evocar uma imagem como aquela de Abraão. E aí o texto diz assim: irmãos, Abraão, contra toda humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Assim será a tua posteridade. Não fraquejou na fé, à vista de seu físico desvigorado pela idade. Cerca de 100 anos tinha Abraão. Ou, considerando o útero de Sara, já incapaz de conceber, ela também idosa, diante da promessa divina, não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Afirmando que a fé lhe foi creditada como justiça, a Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé foi acreditada também para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para nossa justificação. E aqui vemos uma passagem belíssima da carta aos Romanos, porque São Paulo está mais uma vez em polêmica com algo que no seu tempo era muito forte. Isto é, aqueles que se tornavam cristãos e que tinham vindo da religião judaica, assim como o próprio Paulo, assim como Jesus, eles tinham se circuncidado, eles tinham recebido a lei de Moisés como um critério para a salvação. Mas quando eles se tornam cristãos, o critério para a salvação deixa de ser o cumprimento estrito da lei, mas aquela confiança de que recebemos em Jesus o perdão de nossos pecados e, portanto, a salvação. Daí a salvação não viria apenas porque, cumprindo toda a justiça, isto é, tudo aquilo que Deus ordenou na sua lei, Deus, de certa forma, estaria obrigado a nos salvar, porque nós cumprimos a nossa parte no trato. Veja como uma religião legalista faz mais uma vez com que Deus perca a sua liberdade para ser obrigado a agir conforme a nossa própria medida. E é isso que São Paulo está denunciando, dizendo que antes que Deus tenha nos dado as leis, ele já havia dado a Abraão uma promessa de salvação. Daí somos herdeiros desta promessa, e não herdeiros de uma lei, que nos obrigaria, portanto, a cumpri-la fielmente para que Deus pudesse nos salvar. E São Paulo está, portanto, fazendo um alerta alto lá. Aquele que nos salvou foi Jesus Cristo, graças à ressurreição. E é por isso que no finalzinho ele vai recordar justamente esse mistério. Ele foi entregue por causa de nossos pecados. Então, os nossos pecados são aqueles que crucificaram Jesus, não a vontade de Deus, como muitas vezes nós pensamos, que Deus quis que Jesus morresse na cruz. Não, Deus não quis que Jesus morresse na cruz. Foram os nossos pecados que o levaram à cruz. Mas Jesus, sim, foi fiel até o fim. Isso Deus quis, que Jesus pudesse, pela obediência a Ele, pela fidelidade ao seu amor, não recusar nem mesmo a consequência do pecado, sendo Ele inocente. E é por isso que, então, a ressurreição de Jesus se torna a grande manifestação da misericórdia de Deus. Deus manifestou a sua misericórdia porque resgatou aquele que morreu inocente, permitindo, portanto, que nós possamos
sendo nós culpados, sermos resgatados por Deus. Temos esperança, portanto, de sermos resgatados por Deus, mas não porque cumprimos a lei, porque a lei não pode fazer nada por nós, ela apenas acusa o nosso pecado, mas porque confiamos de que Deus é misericordioso e bom, e, portanto, é na sua misericórdia que nos confiamos, não na nossa capacidade de cumprir a lei, mas porque confiamos que Deus é bom e misericordioso, não levará em conta os nossos pecados, mas nos dará a salvação, nos unindo a Jesus Cristo, que ressuscitado dos mortos foi o primeiro, portanto, a abrir-nos a porta da salvação. Olha que beleza essa liturgia de hoje, não é? Nos convida a enraizar a nossa fé, a descobrir que nós somos convidados a entrar em uma relação pessoal com Deus, de confiança e de expectativa, de esperança da sua misericórdia. É quando Abraão foi confiado, portanto, nessa esperança da sua promessa. É a confiança de uma promessa que nos leva, portanto, a esperar na ressurreição, a esperar na vida eterna, deixando que a lei possa servir de pedagoga, isto é, possa nos ajudar a cumprir aquilo que é uma consequência natural da vinda do Espírito sobre nós, não é? Que nós possamos viver em comunhão, em fraternidade, mas não pôr a nossa esperança na lei. Significa que não é porque eu fui bom que Deus haverá de me salvar. Não é porque eu fui justo ao longo da minha vida que Deus haverá de me dar a salvação. Isso nos ajuda a descobrir que o julgamento sobre a nossa vida é só Deus quem pode fazer. E que a nossa religião precisaria ser aberta a um Deus misericordioso e bom, que pode salvar a todos, mesmo aqueles que em pecado morreram. É Deus que é bom. Não somos nós que julgamos e que apontamos quem deve e quem não deve se salvar em base às leis e às regras morais que nós mesmos convivemos com elas, mas porque Deus é bom. Façamos então agora uma reflexão a partir da palavra de Jesus no Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de remédio, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." O evangelho que acabamos de escutar pode ser considerado uma aplicação prática daquilo que lemos nas primeiras leituras. Aqui, Jesus chama um homem chamado Mateus para ser seu seguidor, e o texto diz que ele era um cobrador de impostos, estava na coletoria de impostos. E naquela época, ser um cobrador de impostos era visto como um pecador, porque o imposto cobrado por Mateus não voltava para serviço do próprio povo. Era um imposto que era devido aos romanos, como seus dominadores. Portanto, Mateus era tido como uma espécie de traidor da pátria, traidor do povo, portanto, traidor de Deus, que havia eleito este povo para ser seu. Então, Mateus não poderia ser um homem bem visto, não por causa do valor cobrado, que poderia ser também exorbitante, como no caso de Zaqueu, quando lemos disso no texto, que ele mesmo reconhece ter roubado. De Mateus não se fala que ele rouba, apenas que ele coletava impostos. E só esse cargo já era suficiente para ganhar a inimizade do povo e o julgamento de ser um homem traidor da pátria. E ele é, na verdade, aquele que escuta o chamado de Jesus, assim como certamente outros, mas ele levanta-se e segue. Ora, nesse dia, Jesus então vai à casa de Mateus, e muitos outros cobradores de impostos como ele, conhecidos como pecadores, estavam à mesa com Jesus. É nessa hora que entra essa figura chamada de fariseu. O fariseu, que a gente hoje chama de hipócrita, não é? É um outro nome para isso, não é, na verdade, esse o sentido. O fariseu era uma espécie de catequistas da sua época, mas eram catequistas um pouco rigorosos. Eles acreditavam que apenas o cumprimento minucioso de todas as leis do Antigo Testamento
poderia salvar o homem. E dessa forma eles punham a sua confiança não no amor e misericórdia de Deus, que poderia superar a lei. Deus poderia fazer com que a sua lei não fosse levada em conta e salvar a quem ele quisesse. Mas para os fariseus, Deus estava vinculado, estava obrigado a salvar aqueles que cumprissem a lei e, de certa forma, também obrigado a condenar quem não cumprisse a lei. Ora, aquele que cumpre a lei, portanto, é considerado justo. O que não estivesse dentro da lei era injusto, o pecador estava condenado ao inferno. Então podemos ver o quanto uma sociedade como essa se torna uma sociedade que coloca não Deus como um juiz, mas Deus fica obrigado a servir às leis que foram, de certa maneira, erigidas pela sociedade, ou pelo menos foram interpretadas assim pela sociedade, e enquadrando a todos no seu modo de ver as coisas. Olha que isso é tão interessante, porque no nosso tempo a gente também encontra a situação bem semelhante. Nós interpretamos as leis de Deus, e dentro dessa interpretação queremos enquadrar todas as pessoas, acusando-as de estar ou não a favor ou contra a vontade de Deus para nós. E podemos pensar quantas situações de julgamento na nossa sociedade nós encontramos. Julgamento, inclusive, de coisas que nem compreendemos bem, mas acreditamos estar interpretando a lei de Deus e aplicamos às pessoas, condenando-as como pecadoras, excluindo muitas vezes até mesmo da prática da religião, do culto. É por isso que esse texto ele tem sido, para nós hoje, uma leitura tão atual. Encontramos tão forte isso no nosso dia a dia, né? Como as leis morais, as leis dos costumes que mudam ao longo do tempo, né? Ou até mesmo concepções da vida humana, que nós não podemos jamais dizer que compreendemos tudo do ser humano. Quem poderia realmente compreender o fenômeno do homossexualismo, né? Ou tudo aquilo que envolve essa dimensão da sexualidade humana? Uma realidade tão complexa. A sexualidade humana é algo tão difícil de compreender. Nós descobrimos o quanto ainda estamos aprendendo sobre ela, desde que, no início deste século, muitos pesquisadores desenvolveram uma maneira de entender como se desenvolve na vida de uma pessoa a sua sexualidade. E aí, baseado, quem sabe, em interpretações tortuosas ou não da Sagrada Escritura, apontamos o dedo e dizemos: você é pecador, você não agrada a Deus, porque você, quem sabe, dentro desta sigla enorme, né, LGBTQIA+, e tantas outras coisas que a gente já nem sabe mais o que é. E nós, por exemplo, temos a tendência a apontar. Só para dar um exemplo do quanto esse julgamento do outro, baseado em interpretações da Sagrada Escritura, podem repetir exatamente esse contexto que nós estamos encontrando aqui em Mateus, onde Mateus era julgado na sua época como um pecador público e com o qual Jesus não poderia sentar à mesma mesa. E aí a gente vai recordar, concluindo a nossa reflexão, a frase fantástica que Jesus retoma da profecia de Oséias que nós lemos: quero misericórdia e não sacrifício. E aqui o sacrifício está equivalente ao culto, não é? À lei. O sacrifício no Antigo Testamento representa o cumprimento pleno daquilo que a lei mandava, né? A lei mandava oferecer sacrifícios, portanto, era uma forma de reconciliação com Deus. Reconciliar-se significava poder oferecer um sacrifício no templo. E só oferecia sacrifício quem estava, portanto, em um caminho de purificação daquilo que era considerado pecado. Então, sem uma conversão desse nível, não se poderia oferecer sacrifício, portanto, não se poderia obter a salvação. E Jesus vai dizer: não é isso que eu quero, porque Deus diz isso através do profeta Oséias, mas eu quero misericórdia. Isto é, eu não me contento em apenas pessoas que agiram corretamente, cumpriram todos os detalhes da lei, que, portanto, se purificaram indo ao sacrifício, indo ao templo oferecer um sacrifício, cumprindo, portanto, a lei, mas eu quero misericórdia. Isto é, eu quero um olhar humano sobre as pessoas, sobre a vida. Eu quero pessoas que sejam capazes de olhar para o outro e chamá-la de irmão. É isso que nos salva. Assim, Jesus está nos recordando quanto é importante que a gente possa colocar a nossa confiança naquilo que realmente nos salva, aquilo que realmente pode nos libertar, e não, quem sabe, nos preceitos que vamos construindo para orientar a nossa vida, mas que não serão eles que irão nos salvar, mas é porque Deus é misericordioso e bom. É a sua misericórdia, é a sua bondade que nos dá a salvação. Que beleza, que bonito. Convido você, depois da oração que vamos fazer juntos, a permanecer para escutar a dica da semana.
Senhor, nós a Ti confiamos a nossa vida, tudo aquilo que somos, porque afinal nada podemos fazer para obter a vida eterna ou para ter um dia de felicidade neste mundo se não formos confiantes na Sua bondade, capazes de olhar para nós mesmos e para o outro com misericórdia. São tantas as nossas faltas, os nossos pecados, nossas limitações, se quisermos, muitas vezes nossa culpa, muitas vezes nossas dificuldades mesmo de relacionamentos, e tudo isso pode nos impedir de encontrar aqui entre nós uma relação de amizade que nos faça felizes. Perdoa-nos por termos tantas vezes julgado os nossos irmãos por aquilo que vemos, porque não sabemos o que se passa no coração. Ajuda-nos a ter, assim como Jesus, esta coragem de ter misericórdia, de olhar para o outro como um irmão e de acolher mesmo aqueles que, por alguma razão, contrariam a nossa visão de mundo. Que a Tua misericórdia e bondade ajude-nos a dissipar o ódio que tantas vezes ainda impede que nas nossas relações nos tratemos um ao outro com humanidade. Que a misericórdia prevaleça sobre os nossos critérios humanos, que a misericórdia prevaleça sobre os nossos julgamentos, para que um dia também sejamos julgados com misericórdia. O Senhor nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Falou o Senhor Deus, chamou a terra, do sol nascente ao sol poente, a convocou. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante a mim teus holocaustos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Não te diria se com fome eu estivesse, porque é meu o universo e tudo ser. Porventura comerei carne de touros, beberei acaso sangue de cordeiros. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Imola a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. E invoca-me no dia da angústia, e então te livrarei de louvar-me. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Fica a dica. Muitas vezes discriminamos na sociedade aquelas pessoas que não se enquadram nos padrões religiosos, como aqueles jovens que se cobrem de piercing e de tatuagens, ou as pessoas que estão na situação de rua, ou quem sabe aquelas pessoas consideradas LGBTQIA+, que vivem uma sexualidade diferente. Tudo isso pode despertar em nós uma reação discriminatória e até mesmo condenação, acreditando que eles não estão diante de Deus da mesma forma que você, que vive a sua fé, a sua religião, pratica diariamente, vai às missas e, portanto, se veste e se comporta segundo as leis.
e por isso confia na salvação. Quem sabe esta liturgia de hoje possa te convidar a ter, como Jesus, um olhar humano. Busque estas pessoas, descubra-as nas ruas, tenha a delicadeza de interrogá-las com cordialidade, com carinho. Busque descobrir sinceramente as razões para o jeito delas viverem. Busque informar-se de algum modo para que você possa descobrir atrás dessa roupagem uma pessoa, o ser humano, a quem Deus dirige o seu olhar de amor, porque é o Filho, é o seu Filho. Descobramos então nesta semana uma maneira de aproximar o nosso olhar daquele olhar de Jesus sobre Mateus, que não viu o pecador, o cobrador de impostos, mas viu o Filho de Deus, aquele a quem ele chamou. Portanto, nós todos também somos convidados a fazer isso. Fica a dica da semana. Aproxime-se de quem você não consegue compreender o jeito de viver, com sinceridade e amor, e faça a experiência. Eu quero misericórdia e não sacrifícios. Ao concluir o programa de hoje, deixo um convite especial a você que deseja um dia ir à Terra Santa, conhecer os lugares por onde Jesus passou, na Galiléia e em Jerusalém. Eu, professor Carlos André, conduzo um grupo que fará esta viagem em outubro. Se você desejar maiores informações, procure-me pelas redes sociais, @Prof. Carlos André Leandro. Espero por vocês. Preparando o domingo.